vamos falar então aqui agora, pessoal. Vamos abrir uma campanha nesse podcast. Ricardo Castilhos. Vamos abrir Faça uma campanha. jus. Casa Cacá. Faça jus ao seu pedido de casamento que você fez há 7 anos atrás. Nossa, amiga. Eu quando quero você- que essa aliança, meus amigos, passe para eles. Eu sou Rogério Oliani Eu sou Ricardo Castilhos. e hoje, Castilhos, nós estamos recebendo 2 pessoas maravilhosas aqui. Nossa, que privilégio. Que honra! Joana Carneiro e Elisamara Vigolo, as nossas esposas, sócias e muito mais do que tudo isso. É isso? Sejam bem-vindas, meninas. Obrigada. Oi. É um prazer a gente estar aqui participando É um prazer. desse mesmo. episódio. Obrigado pelo convite. E vamos pro bate-papo. Deixa eu explicar pra você, só pra entender e colocar você que assiste esse programa num contexto geral. Nós temos várias empresas aqui dentro do nosso grupo e uma das empresas que nós temos se chama Escola da Profissão, onde nós 4 somos sócios dessa escola. Então a temática desse programa de hoje é pra gente falar sobre educação. Educação empresarial, educação de como os empresários precisam investir nessa plataforma para trazer pessoas para poder trabalhar, né, gente? E para começar, eu queria puxar um papo anterior a essa parte educacional. Eu queria saber de vocês. Vocês são mães recentes, mães de primeira viagem e mães recentes. Sim. A Monize tem 1 ano e meio, a Aurora meio, né? Ainda não completou 1 ano. Mas como é que é? Como é que é a rotina de vocês como empresária? E me contem também se a mosquinha do empresariado já mordeu vocês, se vocês já falariam assim, beleza, eu não sei fazer outra coisa da minha vida, eu vou ser empresária para sempre, eu não sei trabalhar CLT. E se vocês... E quando que isso começou para vocês? Bom, vou começar então. A rotina, ela é complicada, assim, né? Por mais que agora a gente tenha colocado a Aurora na creche, mas ela é complicada porque o seu coração fica dividido, porque ao mesmo tempo que você fica, nossa, eu tenho que trabalhar porque a empresa é nossa, você fica... Ai, mas eu não queria deixar ela na creche, eu queria ficar com ela debaixo da minha asa pra sempre, ali o dia inteiro. E com criança pequena não tem como você trabalhar e cuidar da criança. Sim. Então, ou é uma coisa ou é outra, né? Então, o coração tá sempre dividido. Por mais, assim, que a creche que a gente colocou a Aurora é maravilhosa. Mas a gente tá sempre com o coração dividido, sempre pensa, a cabeça sempre pensa em 2 lugares, né? Tá sempre aqui e tá sempre lá na creche. Eu não me vejo mais fazendo outra coisa assim, com outra rotina, com outro, assim, trabalhando CLT, assim, com o horário certinho, batendo ponto, essas coisas eu não me vejo mais. Já, o mosquitinho já me ficou, já. Até... Assim, a facilidade de você ter a empresa e poder lidar com tudo isso, né? Com a maternidade, e trabalhar um pouco mais tranquila, né? Pra mim é essencial. Então, eu não me vejo mais trabalhando pra outra pessoa. Eu vejo a gente trabalhando pra gente, né? Porque eu ia até comentar aqui, uma coisa que o empresário tem, a gente fica às vezes numa rotina, né, Mara, de trabalhar às vezes 18 horas por dia. Mas o empresário, ele tem uma flexibilidade de olhar, e aí isso talvez gera até uma confusão às vezes para alguns colaboradores, de você olhar e falar assim, cara, eu vou pegar a minha família 2:30 da tarde na segunda-feira e eu vou sair para tomar um café e vou me divertir com eles. Sim. Então existe essa flexibilidade. Por quê? Talvez sábado e domingo você ficou trabalhando intensamente e não podendo se dedicar à família. Você só conseguiu fazer isso na segunda-feira. Foi mais ou menos assim pra você também, Mara? Sim, eu sou arquiteta de formação, então eu sempre fui funcionária. Então eu sempre tive aquela cabeça de funcionária. Vou chegar no meu trabalho às 8 horas da manhã
vou cumprir meu horário e vou para casa. Final do mês, o meu salário vai estar garantido. E eu posso dizer que a minha família, a minha mãe, ela é muito empreendedora. Então, na legal. época que a gente morava no interior, ela era empreendedora. Então, a gente vendia geladinho, a gente vendia roupas. E naquela época, eu já comecei a aprender algumas técnicas de vendas. Que legal. Porque essa é uma história bem interessante. A gente morava próximo a uma escola. Então, o que minha mãe fazia? Ela olhava o horário dos alunos saírem da escola e ela falava assim, hoje você vai ganhar um geladinho. E aí eu ficava feliz. Ela falou assim, mas você precisa ir ali na frente da casa e fazer vontade para os alunos que estão saindo. E aí, Genial. esses gatilhos, na época eu não entendia qual que era a minha finalidade. Comer Ganhar o geladinho. E aí, foi isso que hoje eu percebo que já era uma forma em que ela começou a encontrar pro mosquitinho me picar lá atrás. Que legal. Então, assim, e aí foi um processo. Aí meu pai faleceu e eu tinha 14 anos na época. E a minha mãe parou no tempo. Então, esse espírito empreendedor dela acabou morrendo. Mas aí eu tenho 2 irmãs. Adormecendo, eu diria. Pode ser. Mas assim, se você der um produto pra minha mãe, ela vende. Ela vende até a casa pegando fogo. Então, depois que eu conheci o Ricardo, aí nós começamos a pensar diferente. Nós realmente construímos coisas juntos, né? Até porque o que esses dois juntos gostam de fazer mesmo é fazer CNPJ, né? E isso a gente Vocês estão agora já falando da pode gente, dizer né? isso, vocês. E aí, então, agora como nós temos as nossas empresas, a maior dificuldade que acredito que a gente encontre é que, por exemplo, assim, nós temos uma liberdade em questão de horários. Por que nós trabalhamos tanto? Porque nós não sabemos quanto que nós vamos ter no final do mês. Então, é por esse Perfeito. motivo que a gente trabalha sábado, domingo, tal e tal, e nós estamos trabalhando muito. Até porque a responsabilidade é maior, né? Nós somos responsáveis pelos nossos funcionários, né? Então, eu não sei, mas chega ali perto do dia do pagamento, eu já fico... Apreensivo, né? Tipo, a prioridade é eles, né? Isso. E A empresa é meio um filho também, né? Que a gente tem, né? Porque precisou, teve necessidade, pode ser qualquer horário. Quantas noites de sono todos nós já perdemos por conta da empresa, de pensar como é que você vai pagar as contas no dia seguinte, ou de uma estratégia, ou uma pessoa que está incomodando, que você não consegue, por algum motivo, se desvencilhar. E empresas são feitas de pessoas, mas a gente fica, todos os funcionários são bons, a gente precisa tratar bem. Mas, na verdade, assim, as pessoas passam, vão e vêm nas empresas, e isso é uma coisa muito natural. Concorda? Eu tô mais escutando. deixa eu só fazer uma observação em relação ao que a Joana comentou da maternidade. Eu acho bem importante a gente falar sobre isso, em relação da mãe que gera o filho e ela precisa sair para trabalhar sendo CLT ou sendo empreendedora. Porque a gente ainda a gente precisa quebrar alguns tabus ou, enfim, algumas crenças em que a mulher precisa ficar em casa para cuidar dos filhos. Não, se você tem esse espírito empreendedor, se você tem essa vontade de tudo bem você deixar a sua filha ou o seu filho na escola, porque por mais que você passe o dia todo fazendo atividade com ele, tentando fazer que ele se desenvolva, não é a mesma coisa do que ele ter o convívio social na escolinha, na creche ou qualquer coisa semelhante a isso. Eu concordo plenamente. Porque, independente de qualquer idade que você escolher, o seu filho precisa disso. Precisa Convivência. de Convivência social. social. Né? E hoje está muito difícil essa questão da convivência, né? A gente encontra tantos desafios e a escola, ela vem realmente para nos auxiliar. Sobre escola, sociedade, criando, né, filhos, crianças e empresas, eu penso o seguinte, e a gente viveu um pouco isso, né? Existe, quando você tem um filho pequeno,
Acho que é mais por parte da mulher, que tem um sentimento maior de proteção, de cuidado e tal. E o nosso papel, acho que como pai, é um pouco mais de empurrar, né? Isso. Vai, filho, vai pro mundo. isso E o aí. papel da mãe é talvez natural. Pelo que eu percebo, tá? É mais de puxar. Não, filho, vem aqui. Tem Existe um estudo que fala sobre isso, É? bem interessante. que tem lá o conforto, a segurança, o cuidado, né? Pela mãe. Então, a gente vivenciou isso de certa forma, né? Quer dizer, vocês, mulheres, né, esposas e mães, tendo que deixar os filhos na escolinha para poder trabalhar, para poder empreender, para empresariar, enfim. A minha opinião sobre isso é uma opinião bem utilitarista, sendo bem sincero, assim, e nada romantizado. A sociedade, ela funciona porque existem determinados departamentos, né, ou áreas específicas. Veja, você tem uma empresa para criar riqueza, certo? E essa riqueza, ela vai para a sociedade. Você tem empregos, você tem Sim. a riqueza circulando, distribuição de renda, etc, etc. Por outro lado, para que uma empresa funcione, uma área da sociedade tem que suprir essas necessidades pessoais das pessoas que empreendem. Então, a escola, ela vem como uma ferramenta social para dar possibilidade para que essas pessoas possam empreender. Tá. Então, muitas vezes quando a mãe fala assim, mas eu tô com receio de colocar o meu filho numa creche, eu tô com receio de colocar o meu filho numa escola ou algo assim, eu vejo que se existe escola, se existe creche, é a própria sociedade se organizando para poder disponibilizar tempo para cada um fazer a sua função social. Qual que é a função Sim. social da empresa? É trabalhar, é fomentar riqueza, distribuição de renda, Geração etc. de riqueza. Geração de riqueza, etc, etc, né? Distribuição dessa riqueza por meio da renda, né? Que é a questão das pessoas que trabalham, enfim, etc. Então, eu vejo por essa visão utilitarista. Se existe uma escola, uma creche, ela existe justamente para possibilitar outra parte da sociedade para fazer a sua função social, meio que que é empresariar. É meio que o seguir a vida. Mas dentro desse contexto, eu também penso o seguinte: existem várias mulheres que começam a empreender por conta dos filhos. Porque ela tinha um trabalho das 8 às 18, Sim. né? E agora, com a criança, ela não quer deixar das 8 às 18 na creche, e ela acaba ou deixando meio período, ou ficando em casa, mas fala, eu vou fazer alguma coisa que eu possa fazer de casa, cuidando do meu filho, e naturalmente. Vocês enxergam dessa forma também? Sim, né? Tem muita coisa que você... Até essas vendas, assim, de cosméticos, essas coisas... Venda de essas- revistinha, né? Isso, essas empresas que já estão ali, já te possibilitando você fazer isso de casa. Porque com o celular, a criança de um lado, o celular na outra mão, a mãe tranquilamente consegue mandar mensagem pra todo mundo, fazer a propaganda ali dos produtos que estão ali no mês. Então, essas empresas já estão ali pensando nisso, né? Eu já tive uma experiência com uma dessas empresas, antes de ser mãe, né? E a possibilidade dessa flexibilidade ali de fazer tudo literalmente ali sentada no sofá é bem interessante. Então, você pode empreender mesmo que seja uma coisa de uma escala menor, né? Sim. Não precisa realmente ter uma estrutura, ter Você funcionário. é tipo um ter... microempreendedor dentro dessa Isso. esfera global que é a venda ali, não né? precisa Especificamente, ser né? uma empresa com sede, com isso, com funcionário, com isso, com aquilo, né? Você Até pode- porque a gente tá na era digital. Exatamente. Então, mercado tem. Hoje tudo gira em torno de venda. E a mãe... Por exemplo, eu vendo um produto físico na internet. Qual o momento que eu vendo esse produto físico? Nos intervalos, programo e faço a venda. O que acontece? Hoje uma mãe, ela pode muito bem conciliar essas duas coisas e ter a sua renda. E não é pouco. Até saiu uma pesquisa na Forbes, se eu não me engano, que o crescimento será muito exponencial, entendeu?
Então, Sim. assim, o mercado digital, ele só tende a crescer. Então, terá campo para todos. E, assim, nós, como mães, nós temos que falar sobre isso. Que se tem alguma mãe que não sabe o que fazer, que precisa ter uma renda extra, não digo renda extra, porque a partir do momento que você entra no mercado digital, você torna essa renda extra como a sua principal fonte de renda. E aí você trabalha nisso como qualquer outra empresa, mas ela vai ser sua, e você tem ainda a liberdade de você fazer o teu horário. E ainda você fica com o seu filho. Pra quem quer fazer alguma coisa nessa área do empreendedorismo, tem opção aos montes hoje, né? N opções. Basta que a pessoa se dedique. O que normalmente a pessoa não está querendo é se dedicar ao processo, né? Até porque essas empresas, até que a Joana trouxe, né? Essas empresas de cosmético, essas empresas digitais, elas trabalham com um sonho de que a pessoa vai enriquecer muito fácil. Não é assim. E não é assim que funciona. Não existe Não é riqueza fácil. antes de muito trabalho, Não, né? você tem que trabalhar, você precisa estudar muito, muito, muito. Você sempre precisa estar estudando. E é por isso que hoje a gente veio falar da nossa escola da profissão. Exatamente. E é aí que eu vou entrar já no nosso anúncio, falando sobre a Escola da Profissão. Esse é um momento educação que nós vamos trazer agora. Hoje nós vamos falar bastante sobre a Escola da Profissão, mas nós também vamos falar em todos os programas a partir de agora. Vamos ter um bloco ali para a gente falar de educação com todos os empresários que vierem aí. Se a sua carreira está estagnada e seu filho adolescente fica mais tempo no celular e não sabe mexer no básico do computador, então você não pode mais perder tempo. A Escola da Profissão tem mais de 40 formações rápidas para o desenvolvimento em informática, marketing, programação e muito mais. Pega o teu computador que você está aí, para um pouquinho esse vídeo que você está assistindo no YouTube ou no Instagram e acessa lá, escoladaprofissão.com.br, e saiba como nós podemos conectar você com as oportunidades do futuro. Escola da Profissão, conectando você às oportunidades. Gostaram do meu merchan? Muito bom, Muito cara. bom, Muito bom, hein? parabéns. Eu já contei pra vocês que tive um tio meu que ele foi radialista. Não, nunca falei isso pra vocês? Não. Não. Eu tenho comunicação nas veias. Olha No só. DNA. Viu? Falando dessa área educacional, a gente tem visitado empresários. Temos. A gente tem visitado empresários. A gente conversa com os empresários. Sim. E eu sempre digo isso. Eu sempre digo assim, ó. Existem pessoas que querem trabalhar. Existem empresas que precisam de pessoas para trabalhar. E nesse meio, entre uma coisa e outra, existe uma lacuna. E o nome dessa lacuna se chama conhecimento. Sim. E aí que a nossa escola, a Escola da Profissão, ela está inserida, que é para trazer esse desenvolvimento. Mas eu queria falar assim, por que é tão difícil explicar para as pessoas, tanto empresários quanto em pessoas, que elas precisam investir e dedicar o tempo delas, porque não se trata de dinheiro, se trata de tempo. Uhum. O tempo delas no desenvolvimento. Por que a gente fala em dinheiro? Porque normalmente nós fomos definidos por dinheiro. Nós somos definidos para ficar rico. Mas a maioria das famílias brasileiras, eu digo a maioria, sem sombra de dúvida disso, e é só a gente ver, é um dado. Se você olhar que a loteria X, ela acumulou, é muito mais fácil você ter uma fila na loteria do que uma fila de matrícula na nossa escola. Sim. Por quê? Porque as pessoas estão interessadas no imediatismo que aquilo vai gerar Ah, para sim. que ela Dinheiro possa fácil, aproveitar. né? Na ilusão do dinheiro Só que fácil. a visão que o Castilhos tem, e por isso que eu falei, a visão que o Castilhos tem, ela é completamente diferente da nossa, talvez por uma criação diferente, mas a visão que nós temos, que a minha família tem, normalmente é essa visão de eu só vou ficar rico a partir do momento que eu acertar uma loteria. E eu passo uma vida tentando acertar numa loteria. Sim. E aí o que eu faço? A partir do momento que eu, Rogério, decido entrar na faculdade e decido estudar, eu começo a olhar e ter uma visão diferente disso. Não uma visão publicitária, eu não me formei para ser publicitário, eu me formei para tentar ter uma visão diferente. E hoje, 15 anos depois dessa entrada, 14 anos depois dessa entrada na faculdade, eu tenho uma visão completamente diferente de que o dinheiro não é relevante.
Sim. O que é relevante é o tempo que a gente investe tentando estudar. E é isso que, pra mim, as pessoas que a gente precisa trabalhar como escola na cabeça das pessoas. De que para elas poderem aproveitar o tempo delas daqui a 14, 15 anos, elas precisam estudar e se desenvolver. Porque se elas não se desenvolverem, elas podem ganhar na Mega Sena. Mas elas não vão saber cuidar desse Exatamente. patrimônio. Quantas pessoas vocês já ouviram que Que ganharam faliram. na loteria Sim. e acabaram perdendo tudo por falta de conhecimento e contratar pessoas que tinham conhecimento maior e acabou Isso. sendo prejudicado e tendo esse tipo de Eu coisa. entendo o seguinte, eu entendo que quando você fala em conhecimento, você fala em proposta de valor. Sim. Por exemplo, assim, você é um empresário, beleza. Mas você é empresário do quê? Você precisa ter um produto, um serviço que gere o valor na vida de outras pessoas. Então, por exemplo, não adianta você ser empresário de nada. Você tem que ser empresário de alguma coisa. Essa alguma coisa tem que ser um produto, um serviço que resolva um problema ou da Joana ou da Lisamara. Por quê? Porque se esse produto e serviço resolve o problema de vocês, vocês estão interessadas a pagar por esse serviço para ter uma conveniência na vida de vocês, uma comodidade, ou você terceiriza a solução do problema, tá? Então, por meio de uma solução. Então, onde é que entra a educação nisso? Se você não se educar, se você não buscar, não correr atrás de conhecimento, você não tem uma proposta de valor para oferecer. Você não tem um serviço que você possa oferecer, né? Então, por exemplo, eu não vou contratar uma pessoa que não sabe nada. Eu não vou trazer alguém para dentro do meu time, seja numa empresa ou algo assim, que não sabe nada. Ela tem que ter uma proposta de valor, entende? Então, eu acho que a educação, ela passa por isso. Quer dizer, tem uma frase que eu gosto muito, que é o tamanho do seu mundo é o tamanho do seu conhecimento. Quanto mais conhecimento você tem, maior é o mundo que você tem. Porque você consegue se conectar com outras pessoas que têm interesses diferentes. Outro dia eu estava conversando com um empresário aqui, eu não conhecia direito a área dele. E tal, conversando, mas o assunto que nos conectou foi pássaro. Ele tinha um carinho gigante por pássaros, eu conheci alguma coisa de pássaro, e foi o que nos conectou empresarialmente. Não estou falando que você vai se especializar em pássaro, não estou falando isso. Mas estou dizendo que a vida do empreendedor é uma vida de constante conhecimento, constante aprendizado. Por quê? O empresário ele precisa de conhecimento para saber fazer. Sabendo fazer, ele pode saber cobrar. E cobrar tanto do funcionário que ele contrata, como cobrar de um cliente para fazer o trabalho para esse cliente. Certo? E terceiro, esse empresário ele precisa saber para ele conseguir negociar. Abrir novas oportunidades e saber conversar com as pessoas. Então, o conhecimento, essa formação, ela está inteiramente ligada com a proposta de valor que você oferece enquanto pessoa. E tem um livro, O Milagre da Manhã, fala muito, muito sobre isso. Ele fala o seguinte: para você ser bem-sucedido, por mais que, né, enfim, cada um tem a sua opinião sobre o livro, mas para você ganhar mais ou para você ter mais sucesso, você precisa se desenvolver mais. Você só consegue alcançar mais coisas se você primeiramente começar a trabalhar e construir quem você quer ser. Você melhora quem você é e nessa melhoria automaticamente são abertas mais portas, porque esse conhecimento que você adquiriu te dá a possibilidade de conexões em diferentes áreas com diferentes pessoas. Vocês, como é que tá essas visitas para vocês? O que vocês têm sentido no mercado empresarial de Cascavel hoje, meninas? Aí eu sinto uma lacuna muito grande. Essa lacuna que você estava falando do conhecimento ali que a gente tenta sempre ligar as pessoas às empresas, ela é muito grande. A última empresa que a gente foi, ele tinha, assim, pode parecer para algumas pessoas uma necessidade simples. Os funcionários dele não sabiam mexer no Excel e eles usavam muito o Excel. Então, pode parecer uma coisa simples para alguém, mas pensa assim. Você faz uma tabela todos os dias de uma forma manual.
Uma tabela que é necessária para o bom andamento da empresa, ponto. Imagina quanto tempo esse funcionário não perdia fazendo isso de uma forma não eficiente. Então, a necessidade desse cliente era um curso de Excel, onde, né, atenderia ali todos os seus funcionários daquele setor, onde eles iam fazer o mesmo trabalho, a mesma tarefa, a mesma tabela, de uma forma eficiente, utilizando menos tempo e menos desgaste do funcionário deles. Então, pode parecer para algumas pessoas uma coisa, nossa, é só Excel, meu Deus, é só botar uma tabela ali. Mas esse aplicativo, essa plataforma, ela te dá tantas possibilidades de melhorar o seu dia, de você trabalhar de uma forma mais eficiente, que com um curso nosso ali, que você consegue finalizar em 30 dias, depende da sua disponibilidade de tempo, claro, né? Você vai conseguir otimizar o seu tempo e às vezes até ficar menos estressado ali, né? E melhorar o seu dia em questão, imagina, em questão de um mês, de uma coisa ali. Só de um passo que você vai que dar. você dá, exatamente. Um passo pro conhecimento. Isso, você adquirindo ali um conhecimento, você vai melhorar o seu dia para sempre. É isso aí. Não é? É um investimento que você está fazendo no teu tempo ali, que vai melhorar o teu tempo lá na frente, né? É um investimento agora que vai melhorar para sempre, né? Então... E é importante a gente lembrar que as pessoas podem nos tirar tudo que nós temos. Mas a única coisa que elas não nos tiram é o nosso conhecimento. Então, assim, nós temos que ter essa visão muito clara que nós precisamos adquirir conhecimento. E aí entra muito na questão do que o Ricardo estava falando, né? De você ter conhecimento, pelo menos um pouquinho em cada coisa. Seja falar sobre pássaros, seja falar sobre planilha Excel, seja falar sobre aquários, seja falar sobre algo trivial, ou algo um pouco mais técnico. Porque você não sabe com quem você está conversando. Então, se você tem conhecimento um pouco de cada coisa, você vai se identificar a ele, às vezes, numa palavra que ele fala assim, poxa, cara, eu sei do que você está falando, vamos conversar mais sobre isso. E ali pode gerar um contrato que você não conseguiria fechar se não fosse esse pequeno conhecimento. Vocês não sentem que as pessoas que vocês estão visitando, eu tenho essa impressão, tá? Que pessoas não compram produtos, pessoas compram pessoas. Pessoas que te levam uma solução, né? Também. Isso. A gente tá falando talvez de um negócio mais venda mais alta, né? Não tô falando de uma venda de internet e tudo mais, né? De um produto específico. O bom atendimento, o bom relacionamento que você tem com o cliente é essencial. Porque, na verdade, assim, a venda eu vejo hoje que você precisa... Não é mais aquela venda que você tem que empurrar o produto para o cliente comprar. Você tem que entender a necessidade dele e você se colocar à disposição que você está ali para realmente ajudar ele a resolver, a atender a demanda dele, né? E eu acho, assim, que é por isso que na escola da profissão os nossos cursos são personalizados. Então, não é um curso engessado, né? Então, não é assim, tipo, o nome desse curso é Informática Essencial. E tem esse módulo. Mas esse módulo aqui eu não quero. E eu quero adicionar esses outros 3 módulos. Então, aqui na escola da profissão, você pode, né? Então, você pode fazer um curso... Por exemplo, eu já tenho conhecimento de Word. Eu não preciso de Word. Eu vou pegar na área de publicidade. Eu quero fazer design gráfico. Aí lá tem o Photoshop, o Illustrator e o Corel. O Corel nem se usa mais hoje. Então, eu posso retirar esse e posso colocar um Premiere, por exemplo, que vai me ajudar na minha formação. Pode. E no meio de tudo isso, se você achar necessidade, você fala assim, eu quero fazer tudo isso, mas no meu dia eu também uso muito o Google Workspace, eu não tô sabendo mexer. Então, no meio de tudo isso, você pode adicionar esses módulos e fazer conforme a necessidade do cliente. Então, a gente trabalha com essa venda que não é empurrado, tipo, o curso é esse, você tem que fazer esse. Mas eu não quero fazer... mas o curso é esse, você tem que fazer isso. Não é assim. Então, a gente primeiro entende a necessidade. Flexível, né? Flexível, totalmente personalizado. E falando em flexibilidade, é importante a gente lembrar que nós temos os 2 módulos, tanto presencial quanto o modo à distância. Que você pode fazer no conforto da sua casa. Só que daí, para fazer o modo à distância, você precisa ter aquele compromisso de sentar na cadeira e realizar o curso. Porque nós temos curso hoje que, se você vai depender da sua dedicação,
dentro de 30 dias, você já vai ter o conhecimento e você vai ter mais um curso ticado, né? Vai mais ter um o curso concluído. certificado, né? Todos os cursos têm certificado, todos os cursos estão lá, que a pessoa vai poder colocar depois no LinkedIn dela, trabalhar e tudo Isso, mais. exatamente. E ainda tem, que eu acho bem importante destacar, aquelas oficinas que são extracurriculares, de oratória, Sim. inteligência emocional, E nós como temos fazer um as parcerias currículo. com as empresas também, que as empresas, nós formamos os alunos e nós indicamos os nossos alunos para adentrar ao mercado de trabalho. Então, o aluno ele já sai da escola preparado Sensacional. para o mercado de trabalho. Então, ele já tem uma bagagem, né? Sim. A gente sempre tenta ir um pouco além. Então, quando o aluno fala assim, já terminei aqui essa parte do meu curso, eu gostaria de mandar o meu currículo para a empresa X, porque eu vi lá no grupo, porque a gente tem um grupo, né, que surgiu uma vaga. Aí a gente calma, volta aqui, vamos primeiro olhar o seu currículo. Como é que tá? Você já fez? Já fiz aqui, escrevi a mão nesse papel. Não, calma. Volta, vamos fazer esse currículo direito. Então, a gente senta com o aluno, faz tudo bem, faz ele fazer, obviamente, né? Tudo bem bonito, tudo bem organizado. Não coloca informação desnecessária, né? No currículo. Coloca as intenções dele naquele local de trabalho, obviamente. Coloca tudo bem certinho. Aí, a gente já começa na segunda parte, tá? Você vai entrar em contato com a empresa, vai agendar uma entrevista. Como que você vai vestido, como que você vai se portar, coisas simples a gente fala, porque às vezes é a primeira entrevista de emprego que a pessoa vai. Então, coisas simples, às vezes, é necessário a gente falar, né? Falado assim, ajeita bem o cabelo, coloca uma roupa que não tenha... uma camiseta, não coloca uma camiseta de desenho animado, não coloca uma camiseta que tenha alguma escrita, assim... uma escrita assim... Que não é viável para aquele adequada, momento. né? Isso, uma escrita que não é adequada. Coloca uma roupa bem limpinha, bem... né? Não precisa uma camisa passada, engomada. Não, coloca uma roupa adequada. Que legal. Né? E já leva o seu currículo e chega no horário. Então, desde essas coisas simples até as coisas mais elaboradas, a gente já instrui o aluno a chegar pronto. Para quem quer conhecer a Escola da Profissão, como é que faz para achar lá, meninas? Nós ficamos na rua São Paulo, 385, anexo ao Supera. Então, esse é o nosso espaço físico, né? O WhatsApp eu não me lembro de cabeça. 459 3300 3439. 343. E nós estamos no Instagram também. Isso, no Escola, Instagram, @Escola da Profissão. Brasil. Brasil. E a gente tem o site também, escoladaprofissão.com.br. Isso. É isso aí. Meninos, nós gostaríamos de agradecer. Muito, adorei. Foi muito bom. E é isso. Muito obrigado, meninas. Obrigado, Ricardo. Obrigado a todo mundo. Obrigado por vocês participarem. Esse foi o Artingcast de hoje, falando sobre a Escola da Profissão, trazendo as meninas para poder falar. Muito obrigado e espero que você tenha gostado.